O professor Jonas Bressan, ele vai estender a promoção de Páscoa do método B-Way. Então, para você que estava buscando algum curso de inglês, pare de procurar, clique no link aqui na descrição. Você vai ter um grande desconto da Linhagem Geek. São mais de 50% de desconto no curso completo de inglês do método B-Way, um curso extremamente premiado pela plataforma Eduz. Devido ao grande sucesso da promoção de Páscoa, o professor Jonas Bressan vai estender a promoção e você tem direito aí a mais de 50% de desconto no curso completo do método B-Way. O link tá aqui na descrição, beleza? Por que eu acho que eles não tinham como fazer Star Wars e o George Lucas não quis fazer Star Wars e eles fizeram do jeito que eles fizeram? Eu não tô justificando o que eles fizeram. É o seguinte. Star Wars tem uma semente que o George Lucas jogou fakemente pra ser lacrador, que é... Não, é que são os rebeldes contra o patriarcado. Existe... O George Lucas não falou nesse termo, mas tem a pequena... Ele brincou com esse imaginário, né? Tem os rebeldes... E aí é nessa brecha que entraram. É nessa brecha que eles entraram. Ele nunca foi por esse caminho, ele sempre foi por caminhos diferentes. Mas tá lá... Os rebeldes são mais diversos, comparado com o Império. Tem uma leve abertura, meio anos 70 ali no negócio, que novamente ele nunca explorou, mas que é onde eles queriam entrar. E aí eu tenho uma tese sobre isso, né? Quando o pessoal falando do Pokémon Mewtwo é muito bom, né? A galera era muito bom. É bom. Turma, chorei. Mas eu tenho uma tese sobre por que Star Wars eles não tinham como continuar de uma maneira substancial. Tinha dois caminhos aqui. Eles iam fazer o futuro. 2, eles iam fazer o passado. Fala, Guilherme Durr, né? Mas aqui, vamos pensar com calma. Se fizer o futuro, os tais dos rebeldes ganharam. E agora eles vão governar a galáxia. Pensa só. Ou os rebeldes vão ter um baita de um governo. Você vai ter o governo o Luke, chefe da escola Jedi, que é como a literatura estendida mostrava. Luke, chefe da escola Jedi, com uma série desses samurais espaciais agora atuando. Princesa Leia, rainha da galáxia, líder da República Galáctica de vários países, com essas aristocracias locais e tal. E esse governo ou ia falhar para ter um problema, ou teria que ter uma ameaça rebelde contra ele. Porque Sim. agora você é o governo. Aí eles tornam um sistema. Ele se torna um sistema, entendeu? Não dá pra ser o revoltado. É isso aí. Você tem que ser conservador, inevitavelmente, porque você é o governo. Sim. Tem que manter aquilo. E você vai ter que segurar os revolucionários. Uhum. Essa é porque a tirania já caiu e agora você é o governo. Então, se eles tivessem feito a continuidade de maneira correta, o problema que você teria é que tem que ser conservador por definição, não tem outro jeito. Não tem como ser de outra maneira. Porque ou é protegendo o que foi criado, ou é destruindo. Não tem outro jeito. É esquizofrênica a ideia de que eles não têm que proteger a República da Galáxia de criminosos. E eles seriam a polícia. E, na verdade, você estaria torcendo para a polícia contra os bandidos. Essa seria um Star Wars, que é como meio que a literatura eram os livros antes de saírem esses filmes É meio que parece uns revolucionários e uns bandidos, e os Jedi têm que segurar a barra dos revolucionários que querem o Império. Mas o Império não é o passado, o Império já era uma coisa nova. Então, na verdade, são os bandidões. Ou uns caras que são meio Mandalorian, aí é uma coisa mais Gengis Khan, né? Os caras que são mais brutais. Porque é o símbolo do Mandalorian, agora o Mandalorian é gourmet, né? Mas o Mandalorian da literatura estendida old school é o Gengis Khan, né? Os caras eram os caras que queriam devorar a gente e tal. Os Mandalorian eram os caras parrudaços. Era Mongol, Império Mongol old school, né? E agora o Mandalorian tá meio beta. Agora o Mandalorian... Coloca o Mandalorian na tela aí. É o Pablo Marçal. Matheus, coloca o retrato do Mandalorian aí, ó, na tela pro Guilherme ver. Não é esse. É o do Pedro Pascal. Pedro Pascal com a botinha. Ah, sim. Ele teve um evento, né? Que vai ter um Quarteto Fantástico. Né? É ele com o Yoda. Baby Yoda. Não é esse. Não é esse. O André, manda pro Matheus a foto. É que a gente colocou no
no Esquadrão Nerdola. Ele tava de férias. E ele tava de férias. Tava perdido em Macaé. Aqui, ó. A gente vai fazer um filme. Matheus tava perdido em Macaé, tá, galera? Vocês que conhecem bem o Matheus se perdeu em Macaé, não voltou. Mas, ó, o Guilherme, esse aí é o Mandalorian, ó. Mandalorian da nova geração, ó. Vai entrar na tela aí, ó, pra você ver. Ó, Mandalorian da nova geração, ó. É esse aí, ó. Esse é o Mandalorian. Gengis Khan passa longe, né? A Boa tá meio império, aliás, né? A Boa tá meio império sexualizado. Enfim, né? Ele tá com o Yoda lá, o Baby Yoda. Ele tá com o Baby Yoda. Meu Deus. Não, tudo bem. Então, assim, ponto ia ter que ser uma luta de polícia contra bandido. Se eles tivessem feito, ia ter que ser conservador pra caramba o negócio. Não tem outro caminho. A sequência lógica do Star Wars é essa. A outra sequência lógica é eles governaram mal. Só que daí também não dá pra encaixar uma narrativa bem, porque pensa, eles governaram mal, volta pro negócio de, pô, vai que o negócio do Império tava... Não tava errado, pro lacrador, errado, né? Eles governaram mal, ia gerar um negócio que ia falar, cara, será que na época do Império não era bom? A gente não devia voltar pra lá? Então, ele não consegue, mentalmente, o lacrador, porque ele não vive na realidade, ele não consegue fazer o governo bom e ele não consegue fazer o governo ruim. Porque se ele fizesse o governo bom, ia ser conservador, e se ele fizesse o governo ruim, ia gerar a nostalgia do Império. Então, a mente dele entrou no meme da Nazaré, e ele parou e falou, cara, não posso fazer o futuro. Se fizesse o passado mais ainda, é mais reaça ainda, que daí o passado é luta exatamente desses Mandalorianos do passado contra o Jedi ali, segurando a civilização na corda fina. Darth Plagueis, transhumanista, qualquer passado que fizesse ia ser mais reaça do que o futuro, como em alguns aspectos todo passado acaba tendo que ser. Então o problema é que eles não conseguem ir pro passado e não conseguem ir pro futuro. Então, o que eles tiveram que fazer na mente deles? Porque a cabeça deles é que primeiro a gente lacra, depois a gente descobre qual é a história. Temos que desfazer todos os personagens. O nó tem que ser desfeito em cada um. Primeiro o Império tá no poder. Caraca, o Império tá no poder. Vocês estão brincando comigo, né? Primeiro que é um salto lógico gigantesco. Toda a porcaria da história não é que o Império foi destruído, os Sith foram derrotados, a galáxia voltou a ter um balanço. Não, é a primeira ordem. E daí os caras metem aquele imaginário que e ainda com aquela cabeça de um Império é o Trump, né? Aquele jeitão assim de político contemporâneo. Eles falam que não, é a primeira ordem. Estranho. Primeira coisa. Segunda coisa que eles têm que fazer, obviamente, é matar o Han Solo, e aí vem a Mary Sue. A Mary Sue, que é a Rey, ela pilota a Millennium Falcon melhor que o Han Solo, que tá pilotando a Millennium Falcon há 500 mil anos. Ela luta sabre sem ter sido treinada a vida inteira. Lembrando que o Yoda, na série original, era assim, ó, esse menino jesuíta, velha guarda. Ele olha pro menino e fala assim, esse menino não tá na idade pra treinar. Clara referência aos jesuítas, que os jesuítas que faziam isso. Os jesuítas falavam, ó, você trouxe um menino com 4 anos, já tá perdido. Então a Rey, que agora é a Toda-Poderosa, ao invés de ser treinada desde cedo, que foi o que fez o Anakin Skywalker se perdeu por causa disso, a Rey, ela agora sabe lutar sabre. Que na verdade não sabe porque a coreografia é um lixo, que eu não sei como eles conseguiram a proeza da coreografia ser tão ruim. E aí o Kylo Ren é o aluno especial que é do mal, que é o filho do Han Solo. Que é o filho do Han Solo. Aí eles começam a se complicar muito, porque assim, a Primeira Ordem é uma tranqueira, e daí ele é um cosplay de Darth Vader, que já é podre, é zoomer, é podre, é tipo, mano, por que ele é um cosplay? E aí o sabre dele abre pro lado, assim. Faz meio que uma espada de não tem templário. A criatividade de criar algo novo, porque francamente o Darth Maul é novo. O Darth Maul é sabre duplo, capetaço, né? Irado. Cara, fraco. Bem fraco mesmo. Fraco, nada ele não tem imponência nenhuma. Zero. Nossa, ninguém tem medo. Eu com lápis enfrentaria ele. E sem medo ainda. E aí a Rey é a Toda-Poderosa. Porque por que não? E aí, claro, eles tentam trazer o Finn. O Finn que vai depois ter o arco da lacração. Cara, o Finn vai ganhar um arco da lacração só dele. Isso aqui é a exploração do capitalismo junto com a menina chinesa. Assim, ele ganha eles criam um arco, né? Ele é o soldado arrependido da Primeira Ordem. Mas o problema do porque eles vão construído assim é esse, cara. É que eles não têm o que fazer. Eles são obrigados a desfazer todos os personagens. Então o Han Solo tem que morrer. O macho branco
Que é uma morte opressora, ridícula. ridícula, sem Ridícula. contexto. Sem contexto. A Leia não faz nada. Até que eles inventam que ela era uma grande mestre Jedi que se voava, porque eles não têm o que fazer. Eles inventam isso porque eles já estão desesperados, falando, cara, todo mundo percebeu que a Mary Sue do caramba. Agora eu preciso retroativamente falar que teve um treinamento. Não teve treinamento. A Leia é ridículo, tentando transformar ela em mestre Jedi aos 45 do segundo tempo. Horrível. Até a atuação do Han, até a atuação Não, ele não tava nem afim. Não tava afim, claramente. Os caras ganham o paycheck, mas não estão com vontade, não estão no filme, né? Não, Harrison Ford já não tava... Aí ele já não tava afim de fazer mais nada. Há muito tempo o Harrison Ford não tava afim de fazer nada. Os anos 90 ele já tava ali na... Piloto automático. Piloto automático. Pilotaço. Não, e aí é engraçado, né? Porque eles desconstroem isso, e aí o mais grotesco é desconstruir o Luke. Porque aí eles quiseram ferrar com... Vamos falar bem na verdade. Eles quiseram ferrar Foi com vergonhoso. o fã. Eles quiseram jogar um F you na cara do... Um fuck you na cara do fã, que é o seguinte. O Luke, beleza, vai. E aí o problema do fã, que é capacho, né? É que ele fica se contando histórias pra falar que não tá sendo abusado, né? Síndrome de Estocolmo. Fala, não, tudo bem, né? Eles destruíram a imagem do futuro, eles destruíram criaram essa Mary Sue, destruíram a imagem de todo mundo, mas agora vai vir o Luke e vai salvar tudo. E o fã se engana, né? Só que o Luke, que é o símbolo da esperança, que é o símbolo do cara que é forte, que é o símbolo do cara que venceu todo negócio, que é um arco de maturidade. O Luke agora, ele é infinitamente mais imaturo. Com quantos anos? E aliás é engraçado, né? Porque ele arriscou a vida dele, a galáxia e tudo, pra converter o pai, mas o Kylo Ren deu uma titubeada, ele, preciso matar o menino. É insano, é incoerente. A história do Luke é uma história de conversão. E se tem uma coisa que o Luke tinha como chave para a vida dele, é que ele teve grandes mestres. E ele sabia como ser um grande mestre porque ele viu como ser um grande mestre. Ele viu do Obi-Wan, ele viu do Yoda. Então, como isso foi arrancado dele, né? Você agora tem um Luke desconstruído e até um Yoda que queima os livros Jedi, coisa assim. Não. Queime todos os livros, né? Porque, por que não, né? Pra que ler livros, né? Livros são coisas de homens brancos mortos, né? Como falam os ativistas. Queime Shakespeare. Shakespeare é um escravista, né? Machado de Assis, que era um homem negro, é um escravista também. Agora não tem fim, né? Porque daí é voraz o negócio, né? Já o Paulo Freire vai ser de extrema direita. Começa aí para Paulo Freire é um homem reacionário, né? Precisamos agora do novo educador. Vai para um ponto, você sabe que toda revolução eles matam os próprios revolucionários sob a acusação de que eles são de extrema direita. Sim. Então, agora o Luke, ele é fraco, imaturo. Ele não educa uma missão que claramente é dele. Ele fugiu da missão. Eles queimam os livros. E o Luke simplesmente é o macho tóxico, que beleza, ele tem um arco de luta no final, mas é coisa tosca, entendeu? Coisa pequena, coisa... É muito aquém da imagem. Então, quando eles constroem o Luke, o terceiro filme, obviamente, é mal feito mesmo. Eles metem um spoiler no letreiro. Ela é Palpatine, ridículo, nenhuma conexão. O terceiro filme beira o trash em várias escolhas. Tipo, beira literalmente o trash, assim, coisa baixo nível mesmo. O dramas todos, olha, agora tem uma frota, agora tem uma estrela da morte maior que a anterior. Assim, o nível de clichê vai estocando, né? Mas eu acho que o o fã nunca perdoou foi a destruição do Luke. Quando aconteceu a destruição do Luke, é porque não tem drama familiar, que é o problema da Mary Sue também. Quem é o mestre da Rey? Quem a Rey ama? Não pode ter um macho que ela ama, não pode ter um macho que manda nela, não pode ter um macho que, sei lá, irmão dela. Não pode ter nada. Ela, na verdade, o único macho que tem na vida dela é o Palpatine, porque é isso. É a vítima. Ela é a vítima até da família dela. Vai ser vítima do quê, né? Aliás, é pra falar, ela não tem linhagem. Que é outro ponto, né? Porque Star Wars tem uma linhagem nobre que os caras vão herdando características espetaculares dos anteriores. Eles querem destruir a linhagem. Quando todo mundo assistiu The Rise... como é que chama? Rise of Skywalker, né? Ascensão Skywalker. Ascensão Skywalker. O cara é muito ruim, né? Não, primeiro olha a diferença, né?
Nada contra. Olha esse personagem. O cara que meteu o personagem desse na tela tava muito confiante da vida dele. Tava. Cara, vamos botar um velho derretido na tela. Tava querendo. Uma das histórias mais legais de Star Wars é que o... É uma das histórias maravilhosas de Star Wars é que o ator é o mesmo, do Palpatine. Sim. Que o cara manda uma performance altíssimo nível no Palpatine nas prequels. É o mesmo Sim. cara. Impressionante isso. O cara, anos depois, o cara aparece lá e domina os filmes da geração posterior. Mas quando chega a Rise of Skywalker, acabou. Os caras destruíram o imaginário. As pessoas têm vergonha de falar que são fãs de Star Wars depois dessa trilogia. E é ruim pela geração mais nova, porque ela já foi exposta a essa... Você entra lá no streaming da Disney, tá a trilogia antiga, pequenininha e grandão, assim, Rise of Skywalker. Agora pensa a pessoa que não foi no cinema assistir os 6 filmes e o primeiro impacto que ela teve no cinema com Star Wars foram essa nova trilogia. Eu só lamento. É tipo o cara ter crescido assistindo Steven Universo sem ter assistido Dragon Ball. É tipo assim, eu só lamento. É uma pena, é um crime contra os jovens, né? E aí começam os vídeos. Cadê aquele cara? Cara, bota esse cara aí, aquele cara que chora. Aquele cara acima do peso, de óculos, chorando com o anúncio, sabe? Vocês lembram desse? Esse é antigo, esse do primeiro Star Wars. E o cara começa a chorar compulsivamente. É a imagem do fã nova era de Star Wars, cara. O cara que chora compulsivamente quando vem o anúncio de Star Wars, cara. Ele vai achar esse cara aí. Qualquer anúncio? Não, é o anúncio do primeiro, do Star Wars. Desse da Rey, o primeiro. Ah, tá. É aquele cara de óculos chorando. Vocês não Eu lembram não lembro. desse? Eu não E lembro. ele soluça e tal. Eu até acho aqui, cara. Vê se é esse aí que o Matheus vai pôr na tela. Não é esse cara. Não. Ó, deixa eu ver se eu acho o nome dele. Esse cara é ótimo, porque ele é o símbolo... Ó, enquanto o Guilherme procura, deixa eu só mandar um salve aqui e agradecer demais a todos vocês que estão acompanhando este Linhagem Cast. Obrigado mesmo pela audiência de vocês. Vou pedir para vocês deixarem o like, que é muito importante. Deixem o like, tá? Que daqui a pouquinho eu vou querer saber do Guilherme. Daqui a pouquinho eu vou querer saber do Guilherme, porque o Guilherme aqui trouxe um puta contexto embasado sobre as percepções que ele tem sobre esse universo riquíssimo de Star Wars, que eu aprendi a amar por causa de vocês. E vamos falar de Ryan Gosling. Porque temos aí uma esperança, uma nova esperança. A única esperança do mundo hoje é o Ryan Gosling. É o Ryan Gosling. O cara é o último guerreiro. Ryan Gosling. Olha isso, cara. Esse é o arquétipo do fã beta de Star Wars da nova geração. Esse é o símbolo. Então, mas eu não lembro desse cara. Ele tá chorando por quê aqui? Porque anunciaram o filme. O primeiro filme da Rey? O primeiro filme. Tá. E ele tá chorando e ele tá soluçando. E ele tá, cara... Olha isso, entendeu? É um nível de soja. É que assim, uma quantidade de estrogênio. Tá faltando, né? Tá faltando aí. Tá faltando uma testa. Tá faltando uma dura testosterona. É legal que tem uma espinha muito bem posicionada ainda, né? Esse aí precisa, né? É o sojado arquetípico do Star Wars. Pra mim, a cara da nova geração de Star Wars é essa imagem. Faz sentido. É o fã sojado... Certeza que amou a Acolyte. Ah, lógico. A Acolyte... Certeza que amou a Acolyte. Eu não acompanhei esse cara hoje, mas ele deve estar vibrando com cada lançamento, né, cara? É a soja. Existem pessoas que foram sojadas. Deus...